Olá a todos e obrigado por chamarem-se a nós nessa série de conversas Nova Vida com Rav Lightman. Olá Ravi, olá Nitza. Nós falamos aqui no último tempo sobre a saúde. Aprendemos do Rav Lightman como relacionarmos de forma nova com a vida e como ser saudáveis com o corpo e na vida psicológica. Cada vez vemos isto a partir de um novo entendimento e assim vamos construindo uma nova imagem que nos dá a luz no que é a nossa vida. E nós te convidamos a somar-se a nós. E o tema que nós queremos falar hoje com o Rav Lightman é o tema do que é a saúde mental. Nitza. Há todas as coisas que ocorrem na vida psicológica da pessoa e isto causa todos os tipos de problemas de comportamento nas sensações e no pensamento. E o que governa sobre a sensação e o pensamento é o cérebro. E, portanto, o que se diz é que muitas vezes isto é um problema na função do cérebro. E a nossa primeira pergunta, o Rav diz Nefesh, psicológico, o que é que quer dizer toda essa vida psicológica? E então pergunta também o que é isto de forma saudável também, diz o Rav. Não é algo assim, Nefesh, o que é a vida psicológica. Isto nós pensamos sobre o que é a nossa vida psicológica, emocional e mental. E então a chamamos assim, como segue. Mas este é um programa que se encontra sempre em nossa vida com o que é a percepção do eu dentro da realidade. E tudo isso se chama psicológico. E diz Nietzsche, o que é uma mente psicológica sadia? Diz o Rav. Isto é o que recebe-se da nossa sociedade, o que no ambiente da nossa sociedade nos dá. Isto é o que se chama algo saudável, um ambiente saudável, uma visão sobre mim e sobre o ambiente que está no meu entorno, que isto se veja de uma forma, se recebe de uma forma social. Diz o Rav, repete, a visão do que se tem sobre mim, sobre o ambiente, isto é o que se chama, ou também o que pode ser a percepção da realidade. A que está mais acostumada com o que é o ambiente, isso é que se chama uma mente saudável. E diz uma visão sobre o que? Uma visão sobre mim e sobre o ambiente, diz o Rav. E o que está enfermo, diz o... Pergunta, o Rav diz, é o que tem um problema com relação à sua visão, ou sobre si mesmo, ou sobre o ambiente. Diz Oren, isto nos dá uma direção um pouquinho, mas precisamos ainda clarificar este assunto, diz o Rav. Isto é somente uma definição com a necessidade para o que é o programa. Este programa, com certeza, que isto não é que de forma científica isto é algo muito mais complexo. Pergunta Nitsa, qual é o que é a diferença entre uma enfermidade mental e uma enfermidade física? Diz o Rav, uma enfermidade física nós a podemos identificar nos nossos próprios tecidos e dar-lhe um medicamento, uma compensação ou, inclusive, mudar essas partes do corpo. E assim causar ao corpo que esteja de uma forma saudável, funcionando. Uma enfermidade corporal é, por geral, uma enfermidade que está nos níveis físicos. Ou o que é a mecânica do corpo, ou na sua forma química material do corpo. De uma forma clara, de que se nós adicionamos um material, nós o podemos equilibrar. Podemos equilibrar este fenômeno e chegar à situação como se fosse que a enfermidade não existisse. Nós, de forma artificial, fazemos uma compensação. E então, como que se fosse, a pessoa não sente de que ele está em desequilíbrio, que está doente. Por exemplo, eu tenho pressão arterial alta e todo dia eu tomo um remédio para a pressão. E então eu não sinto estes fenômenos. Mas eu estou doente ou não? Sim, eu estou doente. Mas eu não sinto que estou doente. O mesmo nós podemos dizer com relação às enfermidades psicológicas, de que a partir da introdução de substâncias especiais no corpo, nós podemos causar uma compensação no que é a função do cérebro.
dos sistemas do cérebro, e então a pessoa sente menos estes fenômenos. Digamos, isto pode ser, por exemplo, fenômenos que chegam do nível da falta de equilíbrio, e que chega aos níveis emocionais, aos níveis psicossomáticos e até aos níveis psiquiátricos. E aqui há um espectro muito amplo de problemas. Em especial, todos, se a pessoa exagera em suas emoções, por exemplo, medos ou contrariedades, depressões, ilusões. Nós sabemos que essas são enfermidades mentais. Por quê? Porque esses fenômenos encontram-se em cada um e unicamente aqui saem como que se fossem do marco para certas pessoas, em certos tipos de pessoas, com relação aos demais. E então nós podemos dizer que em cada pessoa se encontram medos, angústia, depressão, todos os tipos dessas formas, mas nele isto ocorre de forma exagerada. Isso não se chama enfermidade psíquica ou mental, senão uma falta de equilíbrio. E também a isto nós podemos compensar a partir de medicamentos. Normalmente são medicamentos para acalmá-lo, ou todos os tipos de atividades, como pode-se dizer, fazer esportes, conversas. Também há formas exageradas e outras coisas. Em troca, se nós do que falamos é da quebra do sistema do pensamento, de que isto já é no programa do nosso cérebro, de que há uma mudança ali, então ali nós sim falamos das enfermidades mentais, que assim se chamam. Por quê? Porque eles causam a perda da percepção do eu e do mundo. Também pelo fato de que eu tenho medos. Eu percebo este mundo de forma diferente que os demais. De repente eu tenho medos, me previno, estou em depressões e tudo está escuro. Mas outra vez, essas coisas nada mais são exageradas com relação aos fenômenos que ocorrem em cada pessoa. E os problemas que são psicológicos, nos problemas que são mentais, eu estou em um problema não que é uma percepção exagerada, senão que eu estou em algo de que, por exemplo, de repente eu tenho imaginações, alucinações. Eu é como que se escuto coisas que não estão aqui, ouço vozes. Eu me encontro no que é uma divisão do tempo, uma divisão da distância, ou de eu e do mundo. De repente, parece que a pessoa se relaciona comigo de uma forma particular, de que talvez não é ele, talvez há vários e não ele mesmo, senão que quer dizer que aqui há muitas coisas que estão enfermas com respeito à percepção, e isso é que se chama que se chamam enfermidades mensais. Para o nosso sofrimento, nós não podemos tratá-las, e no transcurso da história sempre houve enfermos deste tipo. Inclusive, mais do que são os problemas nervosos, falta de segurança, medos, angústias e todos os tipos de problemas. Quer dizer, nessas coisas as pessoas estão mais calmas e, em troca, as enfermidades mentais sempre houveram. E no nosso tempo, devido que aqui nós nos encontramos em todos os tipos de terapias medicamentosas e outras coisas, então é difícil para nós levar a ter uma estatística com relação aos anos anteriores. Por quê? Porque antes não haviam estatísticas e hoje tudo está muito comutado. E por isso é difícil de falar. E assim, que se nós queremos falar dos números de que em verdade as enfermidades mentais são algo que ressalta com relação às pessoas. E o que é que pode se fazer se há muitas pessoas, como nós definimos, que até 30% das pessoas no mundo se encontram em enfermidades como depressão, em fenômenos como a depressão, em fenômenos nervosos,
medos, e ali se encontram em angústias e nós temos que dizer que, além dos que são os enfermos mentais realmente, de que nós temos que tratá-los, curá-los e a todo momento prestar atenção neles, e de que forma conduzi-los, nos proteger deles também. Nós, em essência, devemos dizer que a todos os tipos e que talvez todas as pessoas que se encontrem em nosso ambiente e que não ainda estão definidos como enfermos mentais, doentes mentais, eles também talvez sejam doentes mentais. Quer dizer, aqui talvez 15%, isso por geral. E isso se encontra assim nas ruas, nos lugares de trabalho. Tem um pouco de assim como que se fosse problemas, eles tentam de alguma forma, inclusive não medicamentosa, compensar-se e assim existir. Eles sabem a sua debilidade e sabem como que se fosse que a todo tempo estar em uma situação de que não se definem como enfermas, senão que parecem um pouco estranhos, eles também sabem como atuar nisso. E eu sei isso porque eu recebi durante muitos anos pessoas que chegavam de muitos lugares e então, de acordo a todos esses tipos de pessoas que chegavam com todos esses tipos de coisas, havia muitas pessoas que chegavam definidos como enfermos mentais e apesar de que não estão definidos dessa forma por parte da sociedade e o que é os setores de saúde. E isto é o que eu posso dizer. Com relação às doenças mentais que nós temos a possibilidade de fazer para eles compensações de forma parcial, como que se fosse de alguma forma equilibrá-los, o fundamental é levar-lhes à situação de que não causem mal à sua própria vida e à vida das demais pessoas da sociedade, do seu ambiente, e de que não percam a percepção mais ou menos real e de que saibam de que assim devem se conduzir. Esta é a nossa primeira preocupação com relação a eles e nunca nós podemos estar com eles estar certos de que eles vão ter porque eles podem estourar, porque de todas as formas o nosso cérebro atualmente se encontra em um desenvolvimento enorme, recebendo uma influência enormemente do ambiente, uma influência massiva, e nós a todo momento estamos como que se fôssemos a todo momento sobre todos os tipos de ataques dos meios de comunicação e outras coisas, e portanto a pessoa se encontra aqui em uma situação de perigo muito grande. E, portanto, nós sempre temos que cuidar dessas pessoas para ajudar-lhes e ficar atento a eles, como que se fosse que possamos ver se eles podem confrontar-se com essa vida em geral. E isso deve ocorrer a todo momento, porque eles a todo momento buscam trabalhos mais fáceis, trabalhos simples nas fábricas, todos os tipos de atividades simples, tanto os homens como as mulheres. E assim, a sua casa, a família, eles como que se vivem de uma maneira muito reservada, de um sistema muito fixo, e isto lhes ajuda a sobrepor-se aos problemas, e desta forma nós não nos sentimos, não os vemos em geral. E como é o tema das drogas e do álcool, de que precisamente eles se encontram sempre em alturas elevando-se. Necessita-se ver as enfermidades mentais e psíquicas como um problema que vem como que se fosse da quebra da natureza humana, de que estes problemas chegam às pessoas, na maioria dos casos, de forma hereditária, e que se não estoura, isso não quer dizer que não possa estourar em um momento da vida, através de um agente externo. E por isto, ninguém pode dizer, inclusive sobre si mesmo, de que ele está
sadio mentalmente e não enfermo mentalmente. Se é assim, nós temos que estar sempre com receio, com zelos, com zelo, inclusive comigo mesmo. Porque esta é uma quebra do programa interior da pessoa, e isto pode ocorrer com qualquer momento da vida, até tal ponto, sobre isso com certeza, que possa haver exames e testes pelos quais nós possamos examinar as pessoas, porque nós precisamos pessoas especialistas, por exemplo, quando nós precisamos aviadores ou astronautas ou pessoas que atuam no mar, marinheiros, nós também precisamos pessoas, por exemplo, que precisam responsabilidades, por exemplo, pessoas que têm decisões, têm que tomar decisões do governo, outras coisas. Há exames deste tipo. Inclusive, sempre nós, em todas as pessoas, temos como se fosse um sistema que nos examina todo o tempo e que o persegue como se fosse e que os cuida a partir de pessoas que estão no seu entorno, de que cada um possa estar possa estar no lugar do outro, porque ninguém pode estar seguro do que possa fazer. A pessoa que está junto a pessoas que podem causar uma mudança na nação e no país e cuidar de sistemas, há pessoas de um sistema complexo que se preocupam sobre a saúde de um líder, de um condutor. E isto também vem do assunto do que é as enfermidades mentais, e nós sabemos que isto é um problema no programa, de que está nas pessoas e de que nós, até que não chegamos ao que é uma função em particular, nós não sabemos se vai funcionar de forma positiva ou não. Pode haver condições anteriores, externas, de que de repente algo se revela até tal ponto. E isto é o que nós vemos da história, da nossa experiência. Mas, em geral, isto se identifica em geral. Isto identifica-se e se compensa a partir de medicamentos, a partir de uma ordem de vida. Como máximo, nós introduzimos essas pessoas a lugares fechados, tratamentos especiais e outras coisas. Diz Oren, o que é este programa interior que se quebra e que causa o que é a enfermidade mental na pessoa? Diz o Raf. O homem é um sistema corporal e um sistema psíquico. E esse sistema psicológico que nós chamamos, é um programa que nos faz avançar, como nós já falamos. E o sistema corporal faz funcionar o corpo como uma máquina. O que é o sistema linfático, por exemplo, sanguíneo, sistema nervoso e todos os tipos de sistemas. Que eles estão conduzidos e funcionam também a partir de um programa especial, mas este programa, de forma relativa, faz funcionar o corpo como um animal. Como um animal unicamente. O tema do que é a nossa função corporal também depende muito do que é a nossa situação do sistema nervoso e do sistema psicológico. Sim, Zohar, com certeza, mas o corpo, em essência, é um animal. Depois vem um sistema nervoso, o qual é um sistema que ativa o corpo e que os leva a um equilíbrio sobre a sua função em geral. Na captação dos dados externos. E o trabalho do corpo com estes dados externos quer dizer como eu funciono com respeito ao mundo exterior, material. Enquanto eu posso impressionar-me do mundo, o quanto eu tenho que reagir com o mundo. E aqui o corpo tem que ver a si mesmo todo momento em equilíbrio. Inclusive, se há fenômenos que são muito exacerbados e que podem me influenciar, o corpo tem, de forma rápida, que voltar ao equilíbrio e encontrar uma forma de comportamento adequada para isso. Inclusive, chega agora como se fosse um tsunami. Com certeza que
De repente nós entramos em medo, como se estivéssemos loucos. Não é uma loucura, é uma falta de governo, de poder decidir. Mas isso está tudo relacionado com o sistema nervoso, de até onde ele nos equilibra e até onde o nosso cérebro funciona para tomar decisões. Isso não é ainda o que é o sistema psíquico, anímico. Esta é a função que tem todos os animais. Nada mais que com os animais isso é mais simples, porque eles estão mais próximos da natureza e, portanto, suas decisões são mais rápidas. Há menos erros e, portanto, e por geral, os animais, com relação ao que são as pessoas, eles se organizam de forma melhor. Em troca, as pessoas, devido a que eles se distanciaram da natureza, eles se encontram com problemas, inclusive no que é o seu comportamento simples. E nós não entendemos o que fazer com todos os fenômenos da natureza que se aproximam de nós. Nós cometemos muitos erros, mas de todas as formas, nós falamos aqui do que é a função do corpo, a função de um ser que está num nível animal. Nada mais do que um animal, vamos dizer. Talvez um animal um pouco mais complexo, inclusive eu diria mais complicado. Em troca, se nós falamos sobre o que é o nosso sistema psicológico, ele possui um sistema especial para o nosso desenvolvimento, e por isso ele é muito delicado. E também muito interna. E devido a que em nosso tempo nós nos encontramos em um desenvolvimento em que a natureza termina, nós não entendemos, não compreendemos a nossa forma de desenvolvimento. Se nós tentássemos compreender, nós veríamos aqui o mundo completo. Primeiro de tudo, falaríamos sobre o que são os Reshimot, o que eles são os dados que se encontram em nossa memória, que eles a todo momento afloram e se realizam um após o outro, e através deles nós crescemos. Que estes Reshimot, estes registros, incluem a todo momento a nossa forma seguinte. Diz Oren, o que é o Reshimot? Diz o Rav. Os Reshimot são uma inscrição, como registro, que se encontra um após o outro e que a partir disso nós não nos desenvolvemos, porque aqui há Reshimot, registros que estão registrados na nossa memória interna. Ali estão todas as nossas formas seguintes, nada mais que estão ali registradas como se fosse em uma memória, como em um computador. Se encontram em sua realização como se fosse em uma cadeia de causa e consequência, uma após a outra, e assim nós nos desenvolvemos. E isso é o que determina toda a nossa vida. Se eu pudesse ler a minha memória desde o início da vida, se eu pudesse introduzir-me nessa memória, eu saberia todas as situações pelas quais eu devo passar. Se eu lesse todas essas memórias em todas as pessoas do mundo, em toda a humanidade, eu saberia como a humanidade, desde esse momento em diante, começa a avançar em conexão recíproca, de forma fechada, em unidade entre eles, momento após momento, dia após dia, mês após mês, anos após anos, até o final da vida de cada um. E como é que dão nascimentos aos seus descendentes e como os seus descendentes estão em conexão em sua rede? Porque eu poderia ver isso. Por quê? Porque, em geral, nós nos encontramos em um grande computador que se chama o sistema da natureza. E essa rede que nos fecha a nós mesmos conjuntamente, incluindo-nos em uma só rede, nos traz uma influência recíproca. E daqui nós podemos ver precisamente a partir desta rede, em adição à rede psíquica, de que nós estamos conectados a partir de todos os tipos de redes, de diferentes formas, do que são
as redes, sistemas nervosos, corporais, todos estamos conectados. Todos estamos conectados em uma só rede. De que, apesar de que todos estamos separados uns dos outros, assim, para os nossos olhos, nós estamos separados entre nós. Mas entre nós há infinitas conexões, e todas essas interconexões gerais entre os níveis vegetal, inerte e animal vegetal, e animal e o homem, e todos eles estão dentro do homem. Todos os homens juntos, todos estamos conectados em um mesmo sistema, e isso é que se chama a natureza. E se nós conhecêssemos este mecanismo, nós compreenderíamos o que é que ocorre que cada um, com todos juntos, de onde nós vimos e aonde vamos, quais são as nossas formas seguintes, como nos convém a nós nos comportar em cada momento de nossa vida para sofrer menos e outras coisas. E agora, nós nos encontramos em uma situação na qual nos encontramos com respeito à abertura, com relação a conhecer esse grande mecanismo. Diz ora, se eu conhecesse essa imagem que se chama, esse grande computador que se chama sistema da natureza, isso se descreve a mim como que se cada um fosse um computador e cada pessoa está conectada como se fosse uma rede de computadores. Então, se eu, por exemplo, estou saudável no meu psíquico, eu tenho uma quebra no meu computador e vocês, digamos que nós aqui somos 3 dentro desta rede e estamos conectados dentro dessa rede, e então, nesta conexão, nós vemos que se eu tenho aqui uma quebra, e isso quer dizer de que eu estou saudável e vocês estão normais? Diz o Rav, não. Nos influenciamos uns aos outros, nós estamos todos conectados, conjuntamente. Por isso há todos os tipos de enfermidades hereditárias. Como diz Oren? Enfermidades hereditárias, diz Nietzsche. Como isso está em conexão com as redes? Diz o Rav, porque nós estamos conectados também de que um dá nascimento ao outro. Está claro, diz Oren? Diz o Rav, sim, e esta é a mesma rede também, diz Oren. Você disse que uma quebra no que é o programa das pessoas interior, isso dá enfermidade mental. Depois você deu a mensagem de que tudo está como uma rede, de que em total essa rede circunda todas as pessoas, e você chamou essa rede de natureza. Diz o Rav, não é nada mais da pessoa, senão que tudo que é o inerte, vegetal, animal, incluindo também as pessoas. Diz Oren, sim, mas quando nós falamos das enfermidades psicológicas, isto fundamenta a pessoa. E você disse que uma enfermidade psíquica mental se desperta nas pessoas que têm uma quebra em seu sistema interno. Então, qual é essa quebra? Você pode descrever isso? Diz o Rav. Isso quer dizer que você não pode se conectar corretamente com a lei geral. Por quê? O que é que quer dizer? O que é que sou eu e o que é o mundo? O mundo é a sua conexão com a rede geral. Este é teu mundo. Pergunta. E de acordo ao que a pessoa se conecta corretamente, há algum algoritmo que a pessoa precisa trabalhar, segundo ele? Você define qual é essa conexão correta. Diz o Rav, máximo de equilíbrio com todo o resto de computadores homens que estão no seu ambiente, que eles constituem a você uma forma do mundo e que também te equilibram no que é o teu sistema interno. Diz Oren, não entendi. Diz o Rav, uma conexão correta com os computadores externos, quer dizer, com as pessoas externas. E isto é o que se chama uma saúde psicológica sua, correta. Diz Oren, Oren pergunta correta. Correta? Diz o Rav, você estar conectado de forma correta quer dizer de forma recíproca, mútua. Vamos dizer, uma conexão correta é que vocês se sintam que estão em uma rede equilibrada, integral, estão em amor, em uma só palavra. Diz o Oren, isto já é um nível mais elevado. Eu falo aqui da enfermidade mental, sim, Rav, mas isto é que se chama saúde. Saúde completa, plena. Diz Oren, antes do que é saúde plena. Eu não entendo as
as partes anteriores, diz o Rav. Nós nos encontramos em sensações e relações que de alguma forma existem. E vocês veem como as coisas existem. Que nós queremos, quanto mais, cada vez mais nos separarmos, nos distanciarmos uns dos outros. Pergunta Nitsa, como nós distinguimos entre a realidade e a imaginação? Digamos que é um computador, eu sou um computador que está em relação com os demais. Diz o Rav, quebra. O que problema tem quando você não se conecta de forma correta com os demais? Quer dizer, tem problemas, confusões e outras coisas com a conexão. Diz Nietzsche, como eu sei? Digamos que o meu sistema agora está de forma sadia. Diz o Rab, se enquanto isto, de acordo a como as pessoas, de acordo como você se conduz com elas, te comporta com elas, diz Nietzsche, de que há um acordo comum de que todos estão de acordo que é assim, diz o Rab, não mais do que isso, com certeza. Mas nós podemos revelar um sistema mais profundo, não que nós somente o revelamos, senão que nós o revelamos entre nós. Quer dizer, nós podemos avançar a uma conexão melhor, uma comunicação melhor. E então nós vamos revelar de que ontem estávamos mais quebrados, decompostos, e hoje já estamos mais corrigidos. Então, isso vai fluir entre nós, vai fluir formas, sinais de conexão muito melhores. Pergunta, Oren, como uma pessoa normal distingue entre imaginação e realidade? Você disse que as pessoas enfermas têm uma quebra nesse sentido, diz o Rav. Eu hoje, por exemplo, falei pelo Skype com um grupo que está longe. Então, eu vejo, às vezes, uma forma deles clara e às vezes eu a vejo assim, borrada. Pela internet isso é assim, né? Sim. Então, aqui eu distingo que é um problema, não? Pergunta. E então a pessoa que não está sadia mentalmente, o Rav diz então, ele vê de que não está sadio mentalmente e de que ele vê às vezes de forma borrada. E então nós, de acordo a esses sinais externos, nós distinguimos que vê assim borrado. Diz o Rav, diz Oren, como é que você vê esse fenômeno nos próximos atos? Diz o Rav. Eu acredito que de acordo para os enfermos mentais não é o que fazer. Eu penso que nós devemos nos organizar de forma correta a conexão entre nós. E se nós fizermos isso, também causaremos a sua correção. Diz Oren, você vê nos próximos anos, de acordo com a tendência do que é o avanço da humanidade, você pode ver que esses fenômenos vão crescer ou diminuir? Diz o Rav, com certeza que nós nos encontramos em um desenvolvimento que não é bom. Muitas pessoas consomem drogas, se encontram com medos e receios. Vocês veem como as pessoas matam-se a si mesmos, vocês veem como as pessoas saem para o terrorismo. Todos esses fenômenos não são fenômenos saudáveis. Muitos deles se encontram em uma imaginação exagerada de que vão ter, por exemplo, paraísos e várias instalações, essas coisas. Quer dizer, há aqui uma grande quebra no que é a sociedade humana e também em geral, o que é a imaginação com relação ao futuro. A pessoa hoje decide para o seu futuro como se ela soubesse sobre isso. E com base ao quê? Ele não tem nenhuma segurança com respeito ao que vai ocorrer. E isso inclui as pessoas que tomam decisões maiores de todas. Nós nos encontramos, isso por um lado, mas por outro lado, nós devemos de toda a nossa quebra geral, até onde nós não entendemos, aonde nos encontramos, até onde nós não percebemos a realidade de forma correta. Por exemplo, se eu não posso me confrontar com o que ocorre agora, porque eu não chamo isso de enfermidade mental, confrontar-se com o que diz o Rav? Nós às vezes dizemos sobre as pessoas que não podem funcionar corretamente, loucos. Em que eles são loucos? Que eles não veem o futuro de uma forma clara, senão que as coisas são apresentadas a eles de forma contrária. Mas ele fala de forma racional, considera todas as coisas de acordo com a sua força, a sua porção. E isso pode ser chamado de louco. Por quê? Porque de acordo com o que ele determina o futuro, de acordo com o que
de acordo com o que ele quer fazer. Se uma pessoa, por exemplo, quer determinar o futuro com relação a todos, se isso não se chama enfermidade mental, se ele tem a ideia de acordo com o futuro, é que ele determine como um fato, se leva todas as pessoas como se fosse a forma seguinte do mundo, de que não pode ser como que eles pensam, e eles, de todas as formas, querem se manter nessa posição. O ego os fecha. E o que é que está escrito? Sobre, digamos, a perda que eles se são subornados, outras coisas. Não quer dizer de que ele está um pouco louco, de que ele percebe as coisas não de forma correta, mas de forma subornada. Nós todos percebemos o futuro de acordo com o nosso egoísmo e não queremos receber a situação de que a natureza nos apresenta. Nós nos encontramos como se fosse em uma divisão, como se fosse uma esquizofrenia. E é algo geral. E só porque isso é algo geral, nós não definimos isso como doença. Todo mundo encontra-se perdido, não vê futuro, não consegue prever o futuro de amanhã. De que amanhã nós vamos estar de repente com fome, com frio, calor ou com enfermidades, de pestes até enfermidades mundiais. Todos vêm, quer dizer que vêm, escutam por um lado e por outro lado atuam de acordo com uma direção completamente contrária. Porque vão então na direção má. Se todos dizem que assim nós chegamos ao mal, porque não se dirigem à boa direção, isso não é uma perdição interna, uma quebra? Porque não está definido isto como enfermidade mental. De quem, Zoren? De todos. Então, diz Zoren, se estão todos enfermos, então estão todos sadios. Diz o Rav, este é o problema. Isto, diz Nietzsche, é como o normal e o não normal. Isso se considera como se fosse a norma. Sim, diz o Rav. Diz Zoren, se todo mundo está equivocado, então todo mundo está louco. Diz o Rav, o que vai de acordo à natureza e que considera a natureza como ela nos apresenta, para nós, de acordo com isto, vai, apesar de que seja contra a nossa comodidade. Diz Zoren, primeiro, que se chama a natureza essa rede de computador, que como se fosse essa rede geral é a natureza. Diz o Rav, a natureza nos mostra a nós como sistemas integrais, porque nós não fizemos de acordo com essa natureza, porque nós não queremos conectar-nos a nós mesmos nesta rede. O que está claro é que nós com isso nada mais que podemos ganhar algo. E todos os nossos problemas são de que nós não estamos conectados corretamente. E então, cada um conecta-se com os demais de forma não correta. Como você pode falar sobre o tema do que é estar consciente e forma inconsciente? Porque nós falamos muitas vezes de que há coisas que estão conscientes e há coisas que estão inconscientes com relação às enfermidades mentais. Também na humanidade há coisas que ocorrem de forma consciente e inconsciente. Eu posso te trazer milhares de artigos de experts, sociólogos, cientistas, os quais falam de que nós devemos estar conectados e de que nós precisamos mudar o sistema de conexão entre nós. E, além disto, à frente disto, há pessoas que não olham isso, senão que atuam de acordo com seus impulsos. Há realmente aqui uma divisão. Diz Nietzsche, o que é que quer dizer estar em consciência? Diz o Rav, estar em consciência quer dizer adequar-nos à conexão correta. Como se fosse nas formas naturais, nos níveis inerte, vegetal e animal, os quais se encontram em uma conexão correta entre eles, e que somente o homem é o que arruína as relações entre todos. Também dessa forma, nós temos que corresponder-nos, adequar-nos de forma correta, nada mais que neles seja de forma instintiva, e em nós deve ser de forma consciente. Diz Warren, o que quer dizer de forma instintiva? De forma instintiva, o forte come pequeno.
maior come menor. E assim nós somos também na unidade. Nós nos comportamos assim. Onde falta isso? Diz o Rav. Sim, também aqui há uma adequação plena. Nada mais é que o problema está de que tudo que ocorre nos níveis inerte, vegetal e animal, isto projeta-se para nós, de que nós projetamos a nossa relação entre nós. Projeta-se de nós. Diz o Rav. Você não entende. Não entende. Se as pessoas não se relacionassem uns com os outros como um lobo com um lobo, então toda a natureza se comportaria também de outra forma. Diz Oren, o que quer dizer isto? Isto é que ocorre na natureza, diz o Rav. Por isto ocorre também na natureza de que eles comem-se uns aos outros. Diz o Rav, e por que você pensa que somente assim podem existir na natureza? E então o que? Pergunta. Diz Oren, assim um come seu outro e equilibra e se equilibra a natureza. O mesmo ocorre na sociedade humana. Diz o Rav, aqui eu não estou de acordo contigo, porque eu sou um pouco fraco para te explicar, porque nós aqui devemos entrar no que é a percepção da realidade, de que não há antes, de que não há história, de que não há mais, senão que assim é que eu percebo as minhas qualidades. Não há o mundo que está por fora de mim, e não há o mundo não há um mundo que existe já há 1 milhão de anos, não. Não, tudo está em mim, mas aqui nós nos desviamos como se fosse. Vamos voltar, Gisore. Nós estamos com o tema da rede, que este é o sistema da natureza, e dizemos que há um programa, que há poucas pessoas que o entendem, e porque eles veem aonde que a natureza se desenvolve. E você disse que todos que não trabalham de acordo com este programa, que é o programa da natureza, em geral, essas pessoas que não vão de acordo ao programa se chamam como se fossem enfermos mentais, loucos. De que este processo egoísta, de que as conexões não são boas na natureza, isto é algo louco com respeito a o que é o sistema, o que é este andar da natureza. E neste processo, o que é que está escrito? O que é que está escrito neste programa internamente? Diz o Rav. Equilíbrio de todos. E perguntam o que é equilíbrio? Diz o Rav. Que cada um sinta os demais como sente a si mesmo e se conduz como se conduz e conduz os demais como conduz-se a si mesmo. Diz o Oren. Sim, mas os demais não são eles mesmos. Diz o Rav. Como ele mesmo. Tem que ser ama o próximo como a si mesmo. Você mesmo se ama? Então, relaciona-se com as demais pessoas como se fosse você mesmo, quer dizer, e ama o próximo. Diz Oren, este é o segredo que está dentro do programa? Diz o Rav. Assim chega a ser o equilíbrio com todos os sistemas. Diz Oren. E assim, em toda a história tentaram de fazer isso, e precisamente isto parece algo irracional e anormal. Diz o Rav, sim, isso parece irracional, e nós, nesse sentido, justamente que devemos ir. E aqui não há alternativa. O que quer dizer que não há alternativa? O Rav diz porque de outra forma vamos morrer. Você tem diante de ti 2 caminhos, ou morrer, ou receber este sistema de correção, de fazer uma conexão correta entre todos. Como diz Oren? Diz o Rav, através do sistema, do método que se chama sabedoria da Kabbalah. Diz Oren, uma pessoa que está enferma mental a partir de medicamentos equilibra isso mais. Ou como que você diz que há vários fenômenos. Qual é aqui? Como podemos realizar o amo ao seu próximo como a si mesmo? Diz o Rav, exercício. Diz o Oren, que tipo de exercício? Diz o Rav, exercícios que se chamam workshops, oficinas de unidade, workshops de conexão, de união. E o que deve fazer? Pergunta o Oren, diz o Rav, que no tempo que eles começam a se ocupar deles, eles começam a sentir que trabalha sobre eles uma força que os muda. Uma força do mesmo sistema. Nós nos encontramos nesse sistema. Nos encontramos como os elementos, como as partes que estão quebradas, na medida em que nós tentamos fazer de nós mesmos as partes corrigidas, como se fossem corrigidas, o sistema, este por si mesmo, nos cura.
nos cura. É como uma pessoa que está doente, mas ele se trata, faz vários exercícios, treina, todos os tipos de atividades, e através disto, ele desperta as forças da natureza que estão nele e que o curam. E o mesmo ocorre aqui. Nós, a partir dos nossos esforços, atraímos as forças da natureza que nos curam, que nos levam a uma conexão mais sadia. Diz Oren, por que no passado todos os esforços que fizeram não ajudaram? Diz o Rav, a humanidade não estava pronta para isso. Nós estávamos numa crise geral e hoje em dia nós revelamos de que nosso sistema geral está decomposto. Diz Oren, a humanidade passou por crises muito maiores. Diz o Rav, sim, mas isso é uma crise de conexão entre as pessoas. Nunca pensaram nisto, de que elas estavam quebradas, as relações entre as pessoas. Hoje em dia, começa-se a revelar de que nos falta nada além da conexão correta entre as pessoas e que com isso nós podemos solucionar todos os problemas e que sem isso não vamos solucionar nada. Pergunta Nitsa se há um controle neste sistema. Diz o Rav, sim, o sistema é muito sábio e este se chama, por isso que se chama natureza. E o seu lugar de controle é o que se encontra entre nós, não em um lugar em particular, senão que entre nós. Não em nenhum em especial, senão que entre todos. Por isso que se a pessoa sai de si mesmo com respeito aos demais, ele se encontra neste lugar de controle. O que se encontra em todos? Pergunta Oren e o Rav responde. Uma rede, uma conexão, fios, cabos. E você disse que está que há uma sala de controle? Sim, diz o Rav. Lá, todos os tipos de conexão entre nós, como se fossem as sinapses que ocorrem na cabeça. Ali é onde está todo o cérebro, todo o programa, está ali escrito, anotado. Ali está todo o mecanismo. Ali estão as infinitas conexões. Elas são, em essência, a sala de controle. E como que fazem isso, diz Zoren, eles controlam o equilíbrio, a unidade entre todos, a conexão. E então diz Zoren, por que agora não há conexão entre todos no mundo? E o Rav diz, isto é para que você chegue ao equilíbrio por você mesmo, porque quer-se que você esteja no controle disto. Diz o Rav, por uma parte, tudo existe e tudo avança por parte do controle da rede. Por outra parte, você, como enfermo mental, te encontra em desequilíbrio com este controle e te leva a este desequilíbrio. A partir deste desequilíbrio, te fazem chegar à sensação da crise, de que você entre na sala de controle. Não entendi, diz Oren, pouco a pouco. Há sala de controle, não há sala de controle? Diz o Rav. Esse controle está por parte da natureza, por parte da rede, com certeza. E por parte tua, ainda não. Não entendi, diz Oren. Diz o Rav. Você e mais 7 bilhões de pessoas encontram-se por parte da natureza sob o seu controle completo. Não tem nenhuma livre escolha em nada. Vocês avançam de acordo a um programa que cada vez mais e mais conecta entre vocês, conecta-se em cada segundo, em cada momento. Sim? Isso por uma parte. Por outra parte, vocês chegaram a uma situação de que desde esta rede que começou a conectar entre vocês, no nível inerte, no nível vegetal, no nível animal, agora começa a revelar um tipo de conexão entre vocês que se chama no nível falante. E de acordo a este tipo de conexão, vós tens que estar unidos com os demais. Tens que adaptar uma forma de conexão mútua, recíproca, como um só corpo, como um sistema analógico, como um sistema único. E nessa conexão é que você deve chegar a um nível de conexão por cima do seu ego, em distintos espessores, distintos níveis dessa espessura.
revelar estes lugares de conexão, isto é, no lugar de conexão entre todos. Então, vocês começam a sentir a sua falta de adequação com o mesmo sistema. Isto é o que é a crise com a humanidade e não pode se corrigir com nada. Por isso nós estamos impotentes nesse sentido. Nós não entendemos, não sentimos por que é que nós não podemos tratar a crise, ocupar-nos da crise. Passam as crises em todos os tipos de conexões entre nós. Na casa, na família, na educação, na cultura, na ciência, no sistema financeiro, economia, o que quiser dizer, em cada coisa. Nós só não podemos chegar a nada, a nenhuma correção, senão que cada vez está tudo mais quebrado. Por quê? Porque nós não nos encontramos em adequação com este sistema que cada vez mais e mais revela-se com relação ao nosso sistema, que está cada vez mais e mais arruinado. Por quê? Porque nosso ego cresce, incrementa-se. E então, entre nós estamos cada vez mais arruinados. E com respeito ao sistema que nos conecta, entre nós, por parte da natureza, nós nos sentimos cada vez mais em oposição. A diferença entre estes dois sistemas é o que nos leva à sensação da crise. Diga-me, por acaso a nossa enfermidade não se chama esquizofrenia? Diz, ora, então nós estamos conectados ou não? Eu não entendi. Nós aqui somos 7 bilhões. Diz o Rav. Nós, por parte da natureza, estamos conectados a 100%. Voz de que persegue os demais e não quer os ver. Diz, olha, de acordo ao nosso conhecimento, nós não estamos em conexão. E então, aonde que nós estamos conectados? Diz o Rav. Por parte da natureza, de forma interna, todos estão conectados. Aonde, diz o Oren? Diz o Rav. E isto é no nível do nosso cérebro, dizem. Diz o Oren, mas eu não sinto isto. Também, diz o Rav, também o teu cérebro não sente. Não, você sabe se está conectado ou não. Também o seu cérebro você não sente. Sente? Você vê, pergunte. Não sente. Não sente muitos sistemas. Diz Oren, agora eu não sinto de que nós estamos conectados, com a humanidade, eu não sinto que nós estamos conectados. De forma geral, isso para mim não me importa. Então, no estado de que nós não estamos bem conectados, você descreve como que se fosse aqui, como que eu preciso amar o próximo como a si mesmo. E eu não tenho esse amor ao próximo, esse é o meu estado. Então, isto é o que há. E você me conta de que há um lugar na natureza, não sei aonde, de que assim nós estamos conectados. Dessa forma assim, amando o próximo. Aonde é que está? Você pode sentir isso, está na natureza, diz o Rav. O Rav diz, aonde dentro da natureza? No céu? Aonde? No mar? Diz o Rav, na conexão entre nós. Sim, mas a conexão entre nós, orem, eu já falei para você. Diz o Rav, há outra conexão entre nós que não vem de acordo ao externo, senão que vem de acordo com o programa da natureza. Ali você ama todos. E de onde é isso? Sorem. Diz o Rav, e isto não está em sua sensação. Por isso que você não sente. Diz o Oren, alguém sente isso? Você sente? Sentem? Diz Nietzsche, você sente? Eu não quero os demais. Diz o Rav, há pessoas que sentem isto, que revelam isto. Então diz Oren, perfeito, há pessoas que sentem isto, eles, mas eu? Diz o Rav, sim, mas enquanto isto, entre uma coisa e outra, você sofre. E então eu te explico como fugir dos sofrimentos. Chegar a esta mesma forma de relação como nessa conexão que há. Como diz Oren? E então, diz o Rav, eu te digo de que deves fazer aqui workshops, exercícios, de que as pessoas, pouco a pouco, com outras das pessoas, começam a conectar-se em formas de conexão. E então ele começa a sentir, começa a ver um novo sentido. De que através desse sentido, ele forma com as outras das pessoas com as quais se encontra, em uma atividade, ele começa a receber um novo sentido, novas sensações, novas qualidades. E então, ele começa a ver de que esta rede sempre existe. Ele começa a receber um sentido para sentir esta rede interior, um sentido para sentir a relação, a conexão entre as pessoas, melhor, pior, corrigida, arruinada.
precisamente a partir de que eles se encontram nesses tipos de atividades. Diz Oren, então não é uma sala de controle. Você disse que é uma sala de controle. Se eu desenvolvo boas relações, eu a desenvolvo então. Você disse que há como uma sala de controle por parte da natureza, da rede, de que cada um é como um computador, uma rede de computadores, e ali há como que se fosse uma sala de controle, de que se preocupa, de que todos avancem em tal sentido. Você me disse agora de que eu devo fazer todos os tipos de exercícios psicológicos para que eu desenvolva o amor para com você. Então não é uma sala de controle porque eu faço por mim mesmo, diz o Rav. Se não houvesse sala de controle, você não sentiria que está quebrado. Se não tivesse essa rede, você não sentiria que está em uma quebra. De que você está em uma quebra. O que quer dizer isso, diz Oren? De que você não está numa boa situação. Uma situação má é que você sente que essa situação é má com relação a outra coisa. O que quer dizer é que você tem uma medida, como a luz e a escuridão, boa ou má, então você determina a sua situação. Nós, queiramos ou não queiramos, nós de todas as formas nos encontramos sempre em uma medida, nós não examinamos isto, nós sentimos somente as consequências na nossa situação, a nossa situação com relação a esta rede ideal. Diz Nietzsche, nós aprendemos sobre a medida de que a nação e a crise, por exemplo, quanto que a crise é maior e maior, isto quer dizer, diz o Rav, não, nós não nos vemos mais em crise. E então nós podemos revelar quanto mais nós temos que nos corrigir. Por isso, cada vez nos é trazido mais problemas. Por isso, que se nós atuamos no início das pessoas de que nós devemos estar conectados, unidos, e então nós lhes organizamos, se nós, de antemão, começamos a organizar em círculos e começar a falar-lhes das novas relações que devem haver na vida, então nós lhes levamos a uma sensibilidade com relação à conexão. E então eles podem identificar de um momento pequenininho, eles podem avançar um grande espaço. E então começam a clarificar os golpes que recebem. Diz o Oren, se eu entendi a relação do amo ao seu próprio com a si mesmo é um retorno à consciência, de acordo com essa percepção? Por quê? Porque ama ao seu próximo como a si mesmo é um retorno meu com respeito ao sistema geral. Diz o Rav, porque com isso você conhece a natureza por completo, conhece todo o sistema. Você deixará de ser um louco. Por que, diz Oren? Diz o Rav, porque você agora vê o mundo dividido de uma forma não correta. E então diz o Oren, porque se eu amo meu vizinho, eu começo a ver esse mundo. Diz o Rav, porque você revela a rede de conexão verdadeira que se encontra entre todos. E você vê o mundo de forma integral, unificado, como o mundo sempre esteve. Nada mais que, do seu ponto de vista, ele está quebrado. Você está quebrado, dividido. Você está numa percepção incorreta e não o mundo. Corrigiste agora a sua visão e agora, então, no final das contas, está sadio. Tens agora uma mente sadia e todo mundo está sadio e todos se encontram em há uma grande corrigida. Nos sentimos a nós mesmos em uma unidade, em uma conexão boa, sem nenhuma limitação, verdadeiramente um mundo bom. Isso é o que nós temos diante de nós. Temos que fazer, corrigir este nefesh, esta vida psicológica. Todo o nosso método é a medicina de nefesh, da vida psicológica. Muito obrigado. Precisamos terminar. Infelizmente, muito obrigado, Rav, muito obrigado, Nitsa, muito obrigado a vocês e até a nossa próxima vez e que tenham um ótimo dia.